Mas eu começo pelos jovens, que vêm em 3 pontos muito diferentes do continente, uns mais próximos. Onde é que está a Loures? Está por aí? Bem. Onde é que está São Pedro Sul? Está concentrado lá atrás. E depois Santo Tirso. Claro, não sei se percebem que o Norte quer sempre liderar tudo. Bom, portanto, colocou-se logo à frente. Não sei se têm a noção que esta é uma oportunidade única. Eu tenho dito várias vezes, a ideia de reunir aqui quem queria, e neste caso quem queria pela escrita, temos tido aqui outros criadores, pela ciência, e teremos pelas artes plásticas, com quem está de facto numa idade da vida em que tudo é fascinante e o que está pela frente é muito mais do que aquilo que está atrás. E portanto é uma oportunidade única estar aqui com o Gonçalo M. Tavares, nome literário, que é ao mesmo tempo sempre professor e criador. E é professor criador e é criador professor. O que impressiona ouvi-lo é que fala das coisas mais densas e complicadas com uma clareza de exposição que só o professor poderia ter. E há muitos criadores que o são por escrito, mas que não são tão pedagógicos falados. E ao contrário, há aqueles que, falados, são muito mais sedutores, entre aspas, e depois, por escrito, são porventura menos interessantes. No outro dia estava na China, não foi assim há tanto tempo, foi há 8 dias, e tive um almoço com tradutores e tradutoras e professores e professoras de português e de literatura portuguesa. Na China, não em Macau. Macau também tive, mas Macau é um caso especial. Mas na China, em Pequim. E quando se falou dos escritores, porque é um problema de facto traduzir escritores portugueses para mandarim, e como é um problema traduzir escritores chineses para português, ainda há menos. E quando se fazia a lista dos mais pretendidos para festivais, para traduções, o Gonçalo M. Tavares estava no topo da lista, com tradutores mais velhinhos e mais novinhos, e que tinham escolhas completamente diferentes, porque havia os que traduziam os clássicos, depois havia os que traduziam, vamos dizer assim, os contemporâneos ou pós-contemporâneos, e o que me explicavam para justificar a escolha do Gonçalo, aquele era um contemporâneo clássico, um clássico pós-contemporâneo. O que é verdade. O que é verdade. A minha experiência foi, um dia por mero acaso, fui convidado para assistir à entrega de um prémio na Gulbenkian, para aí em 2001 ou 2002, e era o prémio pelo livro do Sr. Valéry. Teoricamente era literatura juvenil, ou literatura para jovens, que é assim uma classificação um pouco estranha, mas que significa o quê? Significa que os melhores livros para jovens são aqueles que não são livros para jovens, que são para todos. E depois houve um momento que levou o Saramago, que tinha um feitio muito difícil e muito concentrado em si próprio, ajuste o título, mas há quem ajuste o título não tenha tanta concentração em si própria, que disse sobre o Jerusalém, qualquer coisa, não me lembro a expressão, mas foi que era injusto aos 35 anos escrever uma obra-prima e que, não sei se disse, apetece-me bater-lhe ou matá-lo, ou assim, acho que foi só bater-lhe, no fundo por não ter sido capaz de o fazer na mesma idade. Um livro como o Jerusalém, que percebem, já leram, não sei se já leram, se não leram, faz favor de lerem, que tem muito a ver com preocupações como aquelas sociais aqui expressas, porque é no fundo uma viagem ao que há de mais fundo na sociedade, às situações, aos casos, aos dramas na sociedade. E depois houve a viagem à Índia,
de que aqui se falou, a tal epopeia que não é epopeia, que é anti-epopeia, mas é uma epopeia, que é outro tipo de viagem. E, portanto, só para dizer 3 exemplos de muitos mais. E, portanto, também eu fiquei admirador do Gonçalo M. Tavares até um dia em que fiquei um pouco triste, porque há coisa de 3 anos e meio lhe telefonei a convidá-lo para uma coisa. E ele disse, a ideia é muito interessante e tal, muito interessante, mas a minha vida é outra, eu não quero bem isso, eu não sei quanto. Eu depois havemos nos encontrar e cruzar numa ideia qualquer. Isso é um drama para mim, porque já não tenho muito tempo para me cruzar com ele nestas funções, a menos que as prolongue, e para isso é preciso a vontade e é preciso que o povo concorde. Bom, mas foi uma pena, mas eu compreendi-o. O caminho dele era outro e, portanto, não era propriamente um caminho de estar tão preso assim a uma realidade que o afastava não só da criação como do ensino. Bom, dito isto, são mais 2 coisas. Eu ouvi-o falar da importância do dia. Eu tenho exatamente, sei a densidade que ele tem, mas tenho exatamente a mesma visão. Normalmente faz-se balanços anuais. Chegas ao fim do ano e é ver os analistas políticos a dizer o que é que foi bom e mau no ano. Como é que vai ser o ano que vai. E os económicos e os sociais e tal. E um ano é uma eternidade hoje. Para a pessoa se analisar a si própria, fazer o seu balanço um ano, então na vossa idade isso não existe. E o mês também não. E a semana existe pouco. O dia existe. O dia existe. Eu tenho essa ideia há muito tempo. Eu tenho, porque não sou o criador e não tenho a densidade do Gonçalo, tenho a ideia de que, e sou muito velhinho, em que havia, do tempo em que havia rally papers, que a vida é um rally paper. Bom, e então vai-se somando pontos ou perdendo pontos, de acordo com metas que variam para cada qual. Se a pessoa tem uma crença, é uma meta. Se tem outra crença, é outra meta. E os que não têm crença nenhuma vão encontrar uma meta para avaliar em função disso. E houve um tempo em que tinha mesmo calendários e fazia no calendário em cada dia, no fim de cada dia, e de propósito o espaço era curtinho, um apontamento rápido de balanço do dia. O que correu mal, o que correu bem. E normalmente o que corria mal ou bem era em função não só da pessoa, mas dos outros. Do encontro ou desencontro com os outros. E depois, com a deformação de professor, dava uma classificação. Imaginem, aritmética. E havia dias que eram 6 em 20. 6, 8, 9, 10. Depois havia mais raros, 14, 15. Depois havia assim um 18 de não sei quantos dias em não sei quantos dias. Depois descia outra vez para 11, 10, 12. Bom, era muito cansativo. Deixei-me disso, passei a fazer uma coisa mais simples. O 20 correspondia a quê, em termos de dia? O 20 correspondia a ter havido muito, eram todos os pontos que tinham sido positivos naquele dia. Os afetivos? Tudo. Tudo. A atenção que eu tinha tido a um problema, uma solução que tinha sido dada como professor, em muitos casos passando por alunos, a experiência tinha corrido bem. Era muito raro, portanto eu acho que nunca dei nenhum 20, havia assim dias excepcionais que iam a 17, 18 e tal, mas a média era mais baixa. Isto, portanto, para dizer que eu concordo plenamente com essa ideia do dia, da avaliação curta no fim do dia, que no meu caso é às 4 da manhã. Portanto, algures entre as 3 e as 4 da manhã, ao deitar e ao ler, paro um bocadinho, já não tomo apontamentos. Já não dá para isso, mas ficou o apontamento mental. O que é que correu bem, o que é que correu mal, o que é que correu bem, o que é que correu mal. Como foi o dia? Outra das histórias, a propósito das histórias que o Gonçalo leu, ele leu uma história sobre o chapéu. Eu lembro-me de um caso de um Presidente da República que teve um caso com um chapéu. Um Presidente da República há muito tempo. Não foi nenhum daqueles mais recentes. A seguir à monarquia, uma república parlamentar. O presidente tinha muito poucos poderes, mas era um moderador. Eram pessoas de muita idade,
já no fim da carreira, já muita idade, para aquela época, e que tentavam ser moderadores entre os partidos, mas não tinham grande poder e por isso praticamente nenhum chegou ao fim do mandato. Chegou um. Saíam sempre a meio ou por vontade, houve um que foi viver para a Argel e nunca mais quis voltar a Portugal. Tão farto ficou da política. E outros saíram porque alguém correu com eles, com golpes militares variados. Bom, mas houve um que passava por ser a pessoa mais bem educada do mundo, porque cumprimentava toda a gente na época, tirando o chapéu. Era o presidente Bernardino Machado. E cumprimentava e tirava o chapéu. E tirava o chapéu. E as pessoas diziam, mas que pessoa tão sociável. Mas espetacular, como realmente o chapéu, esse cumprimento, na altura era uma forma de deferência para todos. Senhoras, cavalheiros, todos, jovens, velhinhos e tal. Até que se apurou que ele tinha a fobia às multidões. Odiava estar com multidões. E a forma de defesa que tinha era tirar o chapéu antes que as pessoas se aproximassem. E, portanto, antes que alguém tivesse ido lhe estender a mão, que na altura era mais raro do que hoje, já não digo beijinhos ou selfies, não. Antes que houvesse isso, ele, defensivamente, e as pessoas cumprimentavam, olha que simpático, delicado. Portanto, ao mesmo tempo que era de uma cortesia inexcedível, estava em autodefesa, porque odiava, coisa que só se apurou mais tarde, os biógrafos apuraram, porque odiava multidões. O estar próximo, o contacto, uma coisa impressionante. Bom, dito isto, muito obrigado por ter vindo. Foi excepcional. Não sei se tem a noção que foi excepcional, como é sempre excepcional. E obrigado por terem vindo também, porque é uma experiência que ficam a guardar para a vossa vida. Os que já liam, continuam a ler e leem o Gonçalo. E leem além do Gonçalo, são autorizados a ler outros escritores, outros autores, portugueses ou estrangeiros. Os que não leem, e há muitos que não leem, e lê-se pouco, lê-se muito pouco, façam um esforço para ler de vez em quando. E no caso do Gonçalo é fácil, porque há para todas as dimensões, todos os gostos, todos os momentos, e portanto podem escolher vários tipos de textos. Façam um esforço, porque um dos problemas preocupantes hoje é que se lê muito pouco. E quando se lê muito pouco, depois as editoras têm um pretexto para editar muito pouco. E começa a haver uma crise no panorama editorial português. Isso é muito preocupante. Muito, muito preocupante. Porque às tantas as editoras já só editam o que é para fins escolares. Tudo o resto não editam. Ou então aparecem chamadas editoras que verdadeiramente não são editoras. A pessoa chega lá com o primeiro texto que quer publicar para comemorar o aniversário de um primo, de um tio, de uma amiga, paga, e aquilo é como uma espécie de hipermercado. Edita sem ler. Edita porque edita, foi paga para editar. Bom, no meio disso tudo, às vezes edita coisas muito interessantes, mas provavelmente, em muitos casos, não edita coisas muito interessantes. E isso é preocupante. Precisamos de ler mais. E ler é fundamental para compreender. O maior problema dos meus alunos em Direito, eu sou professor de Direito, não era o Direito, era o português. Era muito frequente distribuir o texto e haver um aluno que dizia ao professor: o que é que esta palavra quer dizer? Ou eu não entendo esta frase. O que é que quer perguntar com isto? E a dúvida não era da matéria. É que verdadeiramente no mundo de palavras deles não existia aquela palavra. E não era uma palavra jurídica, era uma palavra comum. Não existia. Nunca tinha lido, não tinha conhecido. A riqueza vocabular era dramática. Eu comecei a ensinar usando não sei quantas palavras
terminei a minha carreira de professor a usar 1/10 dessas palavras. 1/10. E quando usava mais para explicar, tinha de perder tempo a explicar o que é que significavam. A pobreza de sinónimos era dramática. Digam-me uma palavra que signifique isto. Ficavam a olhar para mim. Era isso e era outra coisa. Era ter de dar sempre exemplos concretos. O pensamento abstrato, o raciocínio abstrato. Era cada vez mais complicado. Eu dizia, bom, um contrato é isto. O contrato é isto. E dava as características do contrato. Eu tinha que dizer imediatamente. Por exemplo, se eu for ali no instante à tabacaria, ou se eu for ao hipermercado e fizer isto, é um contrato. E é um contrato desta natureza. Por isto. O audiovisual tem esse aspecto. A dependência do concreto, da imagem concreta e específica. E o convite à preguiça da abstração. E o terceiro problema que eu tinha era a desconcentração. Ao fim de 6, 7 minutos, e portanto eu estou a abusar, 6, 7 minutos distraíam-se. Qualquer barulho de fora distraía. Qualquer conversa do lado distraía. Ou então distraíam-se eles próprios. Quer dizer, estava no limite. Primeiro aguentavam 40, depois 30, depois 20, depois 15, depois 12, depois 7. Eu não sei se não caminha para menos de 7. Tinha que se levantar, tinha que se mudar o tom de voz, tinha de se contar uma história, tinha de se inventar qualquer pretexto, porque imediatamente havia. Porquê? Porque é o tempo do zapping na internet, que até é muito inferior a isso. Abre, vê, toma, muda, muda. Já não digo na televisão, vê, não interessa, passa, vê, não interessa, passa. Isto em termos de leitura ou termos de atenção, de concentração, é um problema. Bom, Gonçalo, isto ainda não está o crédito pago todo, com a vinda cá. Isto é o pagamento de 1/10 do crédito. 1/10. Vamos ter de colaborar aí numa iniciativa qualquer. Sim, senhor. Passando por livros ou outra. Vamos, sim. Não é? Para eu recuperar do trauma que tive algures ali no começo de 2016. Muito simpático. Não pode ser a pessoa mais simpática e mais densa nos argumentos que me deu. Mas isso é interessante sobre os nãos e os sims. Depois podemos falar. Não, sim, pois, exatamente. Não, Olha, muito obrigado. Merece uma grande salva de palmas.